Que bom que você está aqui novamente. Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui da Central das Escrituras para a gente falar um pouquinho hoje sobre como é escolhido o local para a construção de um templo da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então fique aqui comigo, nós vamos ouvir um hino agora, em seguida eu farei uma oração. Querido Pai Celestial, somos-te gratos por estarmos aqui juntos neste momento. Abençoe cada um dos que estão assistindo e ouvindo este vídeo, para que seus corações sejam tocados pelo teu Santo Espírito, e que tu possas abençoar e cuidar de cada um dos que estão aqui, Senhor. Pedimos-te que a tua mão esteja sobre cada um de nós, que possamos aprender mais da importância do teu santo templo, e que nós possamos frequentá-lo à medida que tivermos condições, daqueles que têm condições de irem mais ao templo, ou daqueles que estão distantes, que de alguma maneira eles possam estar sempre na tua casa, podendo lá, Senhor, estar mais próximos de ti. Abençoe com os teus santos anjos e com tua proteção cada um dos que estão aqui neste momento e dos que estão ouvindo ou assistindo o vídeo. Em nome de Jesus Cristo, amém. Que bom que você está aqui novamente. Então vamos lá, vamos falar sobre a importância da construção, na verdade do local, né, da construção do templo, o terreno, né, onde que vai ser construído o templo. Então o local de um templo da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é escolhido após cuidadosa consideração e revelação, com base em fatores como a necessidade, né, da área naquela região ali, a necessidade dos membros, a disponibilidade de terrenos, porque às vezes é complicado, né, achar um terreno num lugar apropriado para a construção, e a direção espiritual dos líderes da igreja. Então nós vamos ver essas etapas aqui rapidamente. Então vamos lá, para o primeiro passo. Qual que é o primeiro passo para se escolher um terreno? É identificar a necessidade, né? Escolher um local, né, para a construção, não só o terreno, mas a construção em si também. Então, identificar a necessidade. Aonde o local novo que o templo vai ser construído tem muito a ver com a quantidade de pessoas que vão poder frequentar aquele templo. Não só das pessoas que habitam ali a mesma cidade, às vezes várias cidades aos arredores, e as pessoas que moram naquela região, que são membros da igreja, enfim, quantas pessoas vão poder utilizar aquele templo? Então, a igreja precisa ser visto isso, né? Realmente como vai abençoar a vida das pessoas, a proximidade, né? Se vai beneficiar esse local que foi escolhido, se vai, onde ele está escolhido, se vai beneficiar as pessoas, se tem condução, né, para lá, se tem facilidade de chegar ali, né? Enfim, quais são as estradas ou ruas ou, enfim, avenidas que ligam e que para chegar ao templo, se tem facilidade das pessoas chegarem não só de carro, mas também de ônibus, metrô, sei lá, qual forma que ela vai conseguir chegar. Então precisa ter essa facilidade. A localização é muito importante. E se isso vai beneficiar os membros dali daquela região.
recomendação, e agora a segunda etapa, né? Recomendação e revelação. Os líderes da igreja, incluindo o presidente da igreja e o quórum dos 12 apóstolos, recebem orientação espiritual e buscam revelação para determinar o local apropriado. Então, assim, não é simplesmente, como eu falei, na capela é mais tranquilo, é mais assim, você vê acessibilidade. Aquela primeira etapa que eu falei aqui do templo também é muito parecido com a da capela, né? Onde que os membros vão ser beneficiados ali e tal. Agora, o templo, ele tem a necessidade também de que os líderes gerais da igreja, especialmente a primeira presidência e o quórum dos 12 apóstolos, recebam revelação, orientação do Senhor, para saber se aquele local é um local apropriado e se é da vontade do Senhor que ali seja construída uma casa para ele. Então tem revelação por trás disso, né? Não é simplesmente escolher um lugar, alguém vai lá, um comprador de terrenos, né? A igreja tem nos escritórios alguém que vai lá e compra os terrenos do templo. Não é simples assim, ele vai, escolhe um lugar ali e tal, achou algumas opções e é apresentado para o quórum dos 12, né, a primeira presidência, e eles então vão determinar se aquele local é apropriado e se é da vontade do Senhor. E após então a revelação, precisa saber se existe disponibilidade, né, de terrenos naquela região. Então precisa saber, bom, aqui existe uma quantidade grande de membros da igreja que poderiam frequentar o templo. Então é o passo 1, né, vai beneficiar aqui uma quantidade de membros. Segundo, os nossos líderes gerais vão receber uma revelação dizendo, olha, neste local, nessa área, o Senhor gostaria que nós encontrássemos um terreno para construir uma casa para ele. Ele quer uma casa aqui nessa região. E aí qual é o terceiro passo? Ver a disponibilidade de terrenos naquela região. Então, o comprador de terrenos da igreja, que é um funcionário da igreja, ele vai procurar um terreno num local apropriado. E aí se identificou ali um terreno, tem que seja acessível, como falei, né, para os membros, enfim, que seja conveniente e para acomodar ali uma construção. O terreno precisa ser um terreno grande, precisa ter, enfim, várias coisas são avaliadas para a construção da casa do Senhor naquele local. Então aí é determinado isso. Depois tem uma abertura, depois que o terreno foi, uma vez que foi escolhido, né, exatamente o local, o terreno, uma cerimônia de abertura de terra, chamada abertura de terra, marca então o início da construção do templo. É feita uma cerimônia ali, convidando pessoas, enfim, pessoas da comunidade, políticos às vezes, ou enfim, pessoas para fazerem parte então dessa cerimônia de abertura de terra, quando a partir daquela cerimônia o templo vai começar a ser construído. A arquitetura do templo e o design, né, do templo são cuidadosamente planejados para se integrarem ao ambiente da região, né, ao ambiente do local, para refletir a natureza sagrada daquele local. Então, por exemplo, eu fui no Templo de Salvador. O Templo de Salvador é uma arquitetura linda, tem várias coisas interessantes e tem muita da arquitetura portuguesa, né? Enfim, se você for no centro lá de Salvador, você vai ver muitas coisas parecidas, arquiteturas, né, construções muito parecidas com a do Templo de Salvador. Então, sempre é pensado nisso, né, o local, como que é esse lugar. Lá em Manaus, o Templo de Manaus, é muito assim, se assemelha, né, à construção, porque tem muitos indígenas na região, tem muita mata, então o templo ele reflete o ambiente também, ok? E depois, então, que o templo é construído, existe aí uma visitação pública que é feita após a construção. O templo é aberto para visitação de todas as pessoas, podem ir lá visitar o templo. É um momento que qualquer pessoa pode conhecer lá, entrar nas salas e ver como é o templo por dentro, né? Por um período limitado ali,
não se sabe, não se tem assim exatamente um período, mas às vezes é um mês, alguns 40 dias, enfim, em que é permitido às pessoas de outras religiões também, enfim, várias pessoas poderem visitar o interior do templo. E essa é uma experiência grandiosa, né, a construção de templos. Então, aqui só para você saber como é que funciona isso, está aí um passo a passo de como que se escolhe um local para a construção de um templo da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Te vejo no próximo vídeo.